Fala pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, Felipe Lavarce, sou fisioterapeuta. Para quem ainda não assistiu às aulas, sou fisioterapeuta aqui do estado de São Paulo. Na verdade, eu sou da cidade de Bauru, né? Que fica a 300 quilômetros de São Paulo. E agora decidi migrar um pouquinho meu conteúdo para o YouTube e montar algumas aulas gratuitas para vocês. Tudo bem? Primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre o padrão biomecânico no CrossFit. Um exercício em especial, que era o Clean, né? Exemplificamos alguns pontos importantes para que vocês possam entender um pouco melhor. Hoje, vou falar de um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é hérnia de disco. Hoje, na aula, nós vamos levar para vocês como que a gente trabalha com a hérnia de disco aqui no Instituto Lavarce. E através dessa avaliação que também a gente passa no curso de técnicas avançadas do tratamento da hernia de disco lombar e cervical. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre a avaliação das hérnias discais lombares. O que você, fisioterapeuta, precisa fazer para que na hora que o paciente chegue com você, você consiga desenvolver um ótimo prognóstico. Tudo bem? Eu vou transmitir a aula aqui para vocês, vou abrir a aula aqui, vou dividir a tela, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no meu Instagram, que é felipe.lavarce, ou até mesmo pelo Instagram da nossa empresa de cursos, que é o iarc.cursos. Beleza? Combinado? E vou lembrar uma coisa para vocês que é muito importante. Comecem a nos seguir aqui no YouTube, acione o sininho para que toda vez que a gente lançar a aula, você vai saber. Toda quinta-feira, às 20 horas, terá uma aula nova para você sobre fisioterapia esportiva e fisioterapia ortopédica, que é a nossa especialidade, que é o que a gente mais trabalha. Então, a gente quer levar para vocês todo esse conteúdo, toda essa expertise, toda essa experiência de mais de 16 anos de trabalho na área da fisioterapia. Vou abrir a aula aqui para vocês. Apresentar uma janela. Acredito que vocês estejam vendo aí a aula, né? Então vamos lá, pessoal. A avaliação da hernia de disco, ela não pode ser simples, rápida, nem corriqueira, né? A avaliação é o seu principal ponto de tratamento. A avaliação é a sua principal técnica. A gente não pode pensar que a fisioterapia é embasada em tratamentos, em técnicas. Porque se a gente for pensar isso, você vai atender todo mundo igual, vai fazer quiropraxia em todo mundo, vai fazer alongamento em todo mundo, vai fazer osteopatia em todo mundo, assim sucessivamente. Então a gente entende que a avaliação é o principal ponto do seu trabalho, onde você ali vai conseguir desenvolver protocolos mais assertivos e prognósticos mais adequados para determinado paciente. Mesmo que 10 pacientes tenham hérnia de disco, a gente sabe que nós vamos ter que entender a individualidade fisiológica de cada um. Né? Partindo do pressuposto que ninguém é igual a ninguém, nós temos alterações psicológicas, físicas, motoras e fisiológicas, então a avaliação para a gente é o ponto mais importante. O primeiro passo da avaliação é a gente fazer uma anamnese geral, né? O primeiro passo é conversar com o paciente, entender a relação da dor dele. Primeiro, a relação temporal da dor. Quando essa dor começou? Será que essa dor está diretamente ligada ao diagnóstico clínico médico de hérnia de disco dele? Às vezes ele vinha tendo crises recidivantes há muito tempo e não tinha um diagnóstico clínico médico de hérnia de disco. Ou às vezes ele já tinha esse diagnóstico de hérnia de disco e não tinha realmente sintomatologia. Isso pode acontecer. Então é muito importante você entender o seu paciente qual o tempo que essa dor está com ele. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É importante você conversar com ele também para falar e perguntar se essa dor ela é contínua ou intervalada. Por exemplo, seu João, o senhor acorda com a dor todos os dias? Essa dor dura o dia inteiro? Tem algum momento do dia que tem pico de dor? Né? Nesses pontos você consegue verificar qual é o tom de gravidade e entender como que você vai trabalhar a provável melhora dele. Né?
Porque no momento em que você avalia a dor de forma quantitativa apenas, por exemplo, com uma escala de EVA, que a gente faz, tem que se fazer, é importantíssimo fazer, você fica fechado a um tipo de avaliação. Quando você faz uma junção de avaliação quantitativa com a avaliação qualitativa da dor, aonde você consegue entender, por exemplo, o Felipe, eu tô com a dor nível 7 de manhã, nível 6 à tarde, nível 5 a hora que eu vou dormir. Eu tenho dor todos os dias. Eu tenho mais dor quando eu fico um período maior sentado trabalhando. Depois de 2, 3 semanas de tratamento, você faz as mesmas perguntas e o paciente fala que não está mais acordando todos os dias com a dor, que ele acabou ficando até mesmo 2 dias sem aparecer a dor. Então é importantíssimo a gente gerar qualificação para a dor dele. Temos que entender a relação da dor com fatores psicológicos também, que são importantíssimos. O que essa dor está dificultando a qualidade de vida dele? Como, por exemplo, qualidade de vida social. Ele está deixando de ir em festas, em reuniões, está deixando de ir em churrascos, em casa de amigos, está deixando de jogar futebol, está deixando de trabalhar de forma 100%. Tudo isso gera complicações e gera alterações psicológicas importantíssimas, que a gente vai avaliar depois e verificar a necessidade se a gente precisa de um acompanhamento de um psicólogo junto nesse tratamento ou não. Muitas vezes tem, tudo bem? Então a gente sempre tem que avaliar essa qualificação também. Perguntar para o paciente assim: paciente, quais são as funções ou quais são as atividades que você deixou de fazer, está deixando de fazer ou não faz mais de forma 100%? Isso é importantíssimo você entender, tudo bem? Outro ponto importante da avaliação da dor é você fazer um mapa da dor. O mapa da dor é fundamental. Vamos imaginar que o paciente está com hernia de disco lombar. Então ele pode ter dor na lombar, a gente tem que identificar o lado direito, o lado esquerdo dos dois lados, por mais que é, por exemplo, uma hernia de disco posterolateral à esquerda, e ele apresenta dor à direita. Por que será que ele apresenta dor à direita? Será que tem relação com a hérnia? Então, imagina que esse paciente tem dor à direita e ele tem uma ciatalgia à esquerda. Talvez a ciatalgia esteja interligada com a compressão neural, da raiz neural, através da hérnia posterolateral esquerda, mas a dor lateral direita esteja sendo gerada por compensações antálgicas, espasmos musculares de quadril lombar, glúteo, psoas, piriforme, assim sucessivamente. Então, é muito importante a gente gerar um mapa de dor, ok? Grande parte dos pacientes, principalmente pacientes de meia idade, eles já possuem uma associação da hérnia de disco com outras dores no corpo. É importante a gente saber para verificar se a gente está apenas tratando de uma hérnia de disco ou esse paciente também apresenta alterações miofaciais importantes que podem alterar nosso prognóstico. Então, quando você está avaliando a dor, não é simplesmente, paciente, você tem dor ou não tem dor? Aonde você tem dor? Quanto tempo você tem dor? Essa dor é intervalada? Essa dor é contínua? Essa dor possui o mesmo nível há 6 meses? Ela possui o mesmo nível durante o seu dia? Tem horário que altera, tem horário que não? Então você precisa entender as características de forma úteis dessa dor. Assim a gente consegue criar um esboço do entendimento da dor dele e consegue fazer reavaliações mais assertivas, da melhor ou não. Porque normalmente esse paciente vai passar com você uns 2 meses, 3 meses, 4 meses tratando. E nem sempre dentro desse período ele vai ficar sem dor. Provavelmente dentro das primeiras semanas ele ainda vai apresentar dor e vai te questionar: poxa, eu estou tratando e ainda tenho dor. E você vai explicar para ele, olha, vamos avaliar você. Pergunta da intensidade da dor, dos movimentos que ele não conseguia fazer. Por exemplo, Dona Maria não consegue mais limpar a sala, varrer a sala. Depois de 3 semanas ela já está varrendo a sala. Ela está com a mesma intensidade de dor, mas já está varrendo a sala. Então a gente entende que ela teve uma avaliação, uma melhora substantiva, pois aumentou sua qualidade funcional, porém ainda manteve a intensidade da dor. Tudo bem? Então, a parte da dor é importantíssima. Exame físico. O exame físico, tanto estático quanto dinâmico. Por que fazer uma avaliação estática, Felipe? Porque é importante a gente verificar se esse paciente já não está gerando, já não está compensando em posições antálgicas. Né? E muitas vezes o paciente com dor, ele modifica
a sua forma de caminhar, modifica a sua forma de se posicionar, e sem perceber. Então, é importante que a gente faça essa avaliação estática para vislumbrar uma melhora disso conforme o tratamento. Avaliação dinâmica. No caso da lombar, pedir para ele fazer uma flexão de tronco, uma extensão de tronco, uma inclinação, uma rotação, para verificar quais movimentos ele sente dor, quais movimentos são limitantes para ele, e assim gerar uma avaliação mais precisa de todas as dificuldades funcionais que ele apresenta. Tudo bem? Na avaliação de dor, é interessante também a gente ter alguns questionários que são extremamente aplicáveis, que é o questionário de avaliação de depressão de Beck, o questionário da escala cinesiofóbica de Tampa, ou escala cinesiofobia de Tampa, e a escala de pensamentos catastróficos. É muito comum um paciente com hérnia de disco vir associado com cinesiofobia e pensamentos catastróficos. Não é tão comum, mas normalmente acontece esse paciente apresentar processos depressivos. E se der tudo positivo nesse momento, é interessante que a gente tenha um acompanhamento de um psicólogo para ajudar nessa avaliação e verificar se esses questionários estão suficientemente abordando um paciente com alterações psicológicas importantes que precisa de um tratamento multimodal. A gente entende que o tratamento da hernia de disco, muitas vezes, grande parte das vezes, é multimodal, porque ele necessita de um tratamento químico, que são os medicamentos, necessita do fisioterapeuta, e algumas vezes, sim, vai necessitar de uma terapia comportamental, de uma parte de psicólogo, tá bom? Esses questionários, o questionário de depressão de Beck, aqui, o questionário de escala de Tampa de cinesiofóbico e o de pensamentos catastróficos. São os 3 questionários que a gente aplica para que a gente possa ter uma segurança e entender como vai ser nosso prognóstico, como vai ser a evolução do nosso prognóstico. Isso nos ajuda bastante a ter uma base desse paciente, entender o perfil desse paciente e verificar como que esse paciente vai evoluir de acordo com os exercícios. Se a gente perceber que esse paciente apresenta cinesiofobia e pensamentos catastróficos, nós vamos ter que gerar processos de engajamento e verbalizações positivas durante as fases de modificações de fases de exercícios mais simples para exercícios mais complexos, assim sucessivamente. Então, é fundamental a aplicação desses questionários para que a gente possa realmente gerar um padrão desse paciente, um perfil desse paciente, tá? É muito importante a gente trabalhar com técnicas manuais, tudo bem? A avaliação da palpação, ela é fundamental para que a gente possa encontrar alterações nas articulações, como o lombo sacral, ilho sacral, alterações de quadril, é interessante que faça a avaliação de quadril também, e a avaliação de torácica. A gente sabe que a melhora de mobilidade torácica melhora tanto sintomatologias de hérnias cervicais e hérnias lombares. Então, é necessário que você faça uma avaliação para verificar essa mobilidade torácica. É importante fazer a palpação para verificar e encontrar pontos mais rígidos, os trigger points, alterações no sistema conectivo, alteração no sistema miofascial. E se encontrarmos isso, a gente vai gerar um protocolo de trabalho sobre isso. Poxa, Felipe, encontrei alguns esclerótomos em lombar. Vamos verificar que região é da lombar, vamos verificar a região metamérica, vamos trabalhar em cima dessa região. Verificamos alguns esclerótomos em região de romboide, T5, T6, T7, T8. Poxa, é importantíssimo trabalhar ali, porque ali tem relação com o estômago, com o fígado, com o diafragma, pilar diafragmático, L2, e é importante ganhar mobilidade nessas regiões para gerar uma saúde funcional na cadeia posterior e na relação tórico-lombar. Tudo bem? Então, a palpação é fundamental. Eu não sei fazer, eu não tenho experiência na palpação. Apalpe, você vai conseguir determinar diferenças de tecidos mais rígidos, tecidos mais simples, tecidos mais molinhos, tecidos mais quentes, tecidos com uma temperatura diferente, e vai ter pontos mais doloridos, o paciente vai relatar dor. Né? E você vai encontrar esses trigger points, e é interessante que você trabalhe sobre eles. Regiões muito importantes a se apalpar é a região da última arco postal, que é a origem de quadrado lombar, inserção de quadrado lombar, que é a cristilica, borda inferior de cristilica, que a gente vai encontrar glúteo, região entre fêmur e sacro, que é a região de piriforme, e a fazer a palpação de psoas também, fundamental na avaliação de hernia de disco lombar. Um dos pontos mais importantes que a gente não pode deixar é a avaliação neurodinâmica.
A avaliação neurodinâmica é fundamental. Então, os testes do sistema nervoso periférico são atribuídos como, por exemplo, teste de reflexo, sensibilidade, atividade motora e determinados alguns músculos como estímulos e consequências de associação de níveis de diagnóstico através de exames de imagem. Tudo bem? É uma atenção muito especial para o nervo ciático, que na lombar ele é muito afetado, nervo ciático que sai de L2 a S2, S3, então a gente precisa avaliar toda essa região. Precisamos fazer os testes neurodinâmicos para verificar se essa compressão neural, essas alterações inflamatórias na região lombar não estão diminuindo a capacidade do fluxo exoplasmático, da capacidade de captação neural aferente e eferente. Isso gera complicações na capacidade do seu nervo periférico. Se a gente for pensar nisso, o sistema neuroperiférico ele possui 3 características muito importantes, como a capacidade de deformação, capacidade de estiramento e capacidade de mobilização. Tudo bem? Quando a gente tem uma compressão neural, quando a gente tem um processo inflamatório no sistema neuroperiférico, é muito comum que a gente diminua ou perca essas capacidades, isso dificultando a melhora do processo inflamatório do nervo ciático e alterando a capacidade funcional de movimento desse paciente. Tá? Então, se a gente for pensar nisso, os testes neurodinâmicos são fundamentais. A gente pode aplicar 2 testes que a gente aplica, que é o teste de slump e o teste de elevação de perna. Esses 2 testes são fundamentais. O teste de slump é um pouco mais fidedigno. Você consegue determinar alguns pontos e eu vou explicar para vocês. Tudo bem? O slump test, ou teste de Lazeg, o slump test é a elevação do membro inferior, que é realizada por meio de elevação passiva, né, do membro inferior com o joelho em extensão. A tensão do nervo ciático, que gera entre 35 e 70 graus, pode gerar uma flexão de quadril. Se gerar essa flexão de quadril, vai dar positivo e vai fazer com que a gente entenda subjetivamente que talvez há uma diminuição da capacidade neurodinâmica. Tudo bem? Esse teste a gente aplica de forma rápida ali para dar uma olhadinha só, mas o teste principal que a gente entende como fundamental e um pouco mais fidedigno para a clínica é o teste de slump, que mostra para a gente a relação de toda a cadeia posterior e a gente consegue verificar se com o encurtamento da distância entre a base e a região mais inferior ele melhora os sintomas. Se a gente for explicar um pouquinho melhor para vocês, é fundamental os testes neurodinâmicos, porque eles vão levar você a entender que o seu prognóstico é um pouco mais lento. Porque a melhora do processo inflamatório na coluna lombar melhora muito mais rápido do que o sistema neuroperiférico. Porque a bainha de Melino, o sistema neuroperiférico, ele demora um pouquinho mais para melhorar. Então, se você aplicar os testes de slump e verificar uma neurodinâmica deficiente, você vai perceber que o seu prognóstico talvez pode ser um pouco mais lento, porque o seu paciente vai melhorar da dor lombar, porém não vai melhorar da dor ciática. Consequentemente, ele vai pensar... Perdão, pessoal. Consequentemente, ele vai pensar que não melhorou da dor. Aí você vai explicar para ele, olha, paciente, você já começou a melhorar o seu processo inflamatório lombar, provavelmente sua hérnia está desinchando, seu ligamento amarelo está melhorando, sua capacidade funcional está melhorando, porém, o sistema neuroperiférico ele demora um pouquinho mais para melhorar, tudo bem? Como que eu trabalho com o teste de slump? Primeiramente, posicionar o seu paciente. Tá? Paciente sentado, numa cadeira, numa maca, melhor maca, tudo bem? Não encostando os pés no chão. Solicita para o paciente colocar os 2 braços para trás, pede para ele fazer uma flexão de tronco associada a uma flexão cervical e uma extensão de membro inferior. Tudo ao mesmo tempo, de forma lenta e gradual. Nós temos 2 pontos a avaliar. Sintomatologia exacerbada, não proporcional ao movimento, e diminuição importantíssima da mobilidade. Ok? E se esses 2 pontos derem positivos, a gente pode entender que esse paciente apresenta um slump positivo e uma alteração da neurodinâmica. Em seguida, quando o paciente está na posição final, a gente solicita para o paciente fazer uma extensão cervical. Se ali diminuir a sintomatologia que ele vem apresentando ou aumentar a mobilidade ou os 2 juntos, diagnostica positivo com uma alteração de neurodinâmica. Tá? É um teste subjetivo, foi muito usado na clínica e é bem conceituado para que a gente possa ter uma resposta importante sobre a alteração neurodinâmica causada pela inflamação da hérnia de disco lombar. Tudo bem? Outro ponto importante para a gente ir finalizando essa parte inicial dessa aula são as red flags.
né? É muito importante a gente pensar se esse paciente é realmente para a gente. Por quê? Porque dali a gente tem 2 pontos de segurança. A segurança do paciente e a sua segurança como profissional. No momento em que você trata um paciente que não é para você tratar, porque o caso dele é um pouco mais importante, severo, e é necessário intervir de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais invasiva, você pode vir a piorar o caso do seu paciente. Aí tem 2 pontos importantes. Você piora o seu paciente e você pode se prejudicar profissionalmente, principalmente se o paciente entrar com um processo contra você. Então, um paciente com hernia de disco ou paciente com patologia de coluna, a gente tem que claramente conseguir entender se esse paciente é para a gente, se esse prego é para o nosso martelo. Se esse prego não for para o nosso martelo, a melhor forma que a gente faz é encaminhar esse paciente para o melhor profissional atendendo. E as red flags, elas nos consideram algumas coisas que possam ajudar e contribuem para que a gente possa tomar essa decisão. Então, as red flags, elas geram uma contribuição no processo de desenvolvimento da sua decisão. Tá? Por exemplo, se esse paciente apresenta uma parestesia parcial ou completa dos membros inferiores, que vem evoluindo semanalmente, e não tende a diminuir, não importa o tratamento que ele já fez. Uma perda de força, local ou à distância, alterações miccionais, alterações intestinais, alterações miccionais como perder urina durante o dia, ou até mesmo diminuir a capacidade de ejeção de urina. São pontos importantes a perguntar para o seu paciente para verificar o que está acontecendo. Tá? Se esse paciente já executou tratamento sem efetividade nas últimas 4 semanas, e você perceber que o tratamento é um tratamento que daria resultado. Não importa, por exemplo, eu já estou há 4 semanas fazendo fisioterapia, mas ele está fazendo infravermelho e alongamento, né, e ventosa. Então você sabe que não era para ter dado resultado, e sim para ter piorado, porque está fazendo alongamento e não pode alongar. Ventosa não dá resultado nenhum, infravermelho menos ainda, ou ultrassom na coluna, né, que seja. Mas se ele estiver fazendo tratamentos efetivos, que você entende que a literatura nos traz, que vão melhorar esse paciente, ele está piorando nas últimas 4 semanas, é interessante que você repense se você vai iniciar o tratamento com ele ou não. Tá? Pessoal, para resumir para vocês, se a gente for pegar um paciente com hernia de disco, a gente precisa equalizar vários pontos, né? A gente precisa equalizar a nossa conversa com ele. A nossa conversa, ela é fundamental, a nossa conversa, ela é primordial, onde a gente vai entender a dor desse paciente, onde a gente vai conseguir verificar as questões temporais da dor, a intensidade da dor, a qualidade da dor, as alterações funcionais, psicológicas, sociais, laborais, esportivas que essa dor está causando nele. A partir desse ponto, a gente consegue criar uma margem de critérios de reavaliação que a gente consegue, de uma forma mais assertiva, mostrar para o paciente a evolução dele. A gente precisa fazer uma avaliação estática para verificar se esse paciente já não possui posições antálgicas pré-programadas de forma no sistema nervoso central sem ele perceber. A gente precisa fazer avaliações dinâmicas para verificar alterações funcionais que esse paciente já apresenta, debilidades biomecânicas e incapacidades funcionais que ele já está apresentando. É importante que a gente faça a palpação dos músculos, ossos e articulações de toda a região, lombo, sacral, torácico e quadril, para verificar se ali possuímos componentes que podem gerar processos álgicos que não estejam diretamente ligados com o processo inflamatório da hernia de disco. Tudo bem? A gente precisa entender e avaliar o sistema neuroperiférico. Quando você tem uma diminuição da capacidade do fluxo exoplasmático, você percebe que há uma dificuldade de progredir com o seu prognóstico, pois o sistema neuroperiférico ele diminui, ele demora mais para se recuperar de um processo inflamatório. Né? Então o paciente vai melhorar da lombar, ele vai estar sem dor na lombar, vai estar com a melhora da biomecânica lombar, vai se movimentar melhor, já vai ter saído da posição antálgica, mas ainda vai estar sentindo o sistema neuroperiférico, o nervo ciático, por exemplo. Por quê? Porque quando você tem um processo inflamatório na bainha de melina, no nervo, na raiz ou na parte da periferia, você tem alteração das características do sistema neuroperiférico, que são a capacidade de mobilização, capacidade de estiramento e capacidade de deformação. Então você precisa verificar isso. A gente verifica isso com 2 testes, o teste de Laseg e o teste de Slump. Sendo o teste de Slump o mais importante, que a gente entende clinicamente é mais fidedigno ao que a gente está buscando. E por fim, as red flags.
né, que são fundamentais para que você consiga verificar se esse paciente realmente é para você. Fechou, pessoal? Foram acho que uns 15 minutinhos de aula aí, bem legal, falando de avaliação de uma forma mais simples, um pouco mais rápida, mas vocês vão conseguir ter um parâmetro para vocês buscarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Estou iniciando nesse trabalho com vocês. Se inscreva no meu canal, acione o sininho, e se tiver qualquer dúvida, me chame no Instagram, Felipe.Labarce, vou colocar aqui para vocês o Instagram, e compartilhe esse material. Esse material está gratuito para vocês. E realmente é para a gente realmente levar conhecimento para a fisioterapia e progredir com a fisioterapia. Beleza? Um grande abraço para vocês. Quinta-feira que vem, às 20 horas, uma nova aula para vocês. Nessa aula, a gente vai falar sobre tendinopatia patelar. O que fazer e o que não fazer na tendinopatia patelar. Abraço, até mais.